Fala galera do Almacazia, aqui é o professor Edmilson Chaves, professor de matemática, e agora eu estarei fazendo aqui com vocês uma abordagem das atividades que foram passadas na semana anterior, tá bom? Atividade aí de matemática e vocês vão poder tirar algumas dúvidas. Nós temos aqui a participação dos alunos nesse momento do terceiro ano que vai estar acompanhando esses momentos de aprofundamento, né, de explicações que muitos alunos com dificuldade não sabiam como responder algumas questões, e é para isso que a gente vai estar aqui. Vou estar compartilhando a tela com vocês e vocês vão poder estar acompanhando, tá bom? Então, essa é a atividade, então você vai acompanhando e eu vou explicando para vocês aqui, tá certo? Os alunos que estão na sala, eu vou fazer a abordagem geral aqui, vou explicar tudo e depois eu abro para vocês tirarem as suas dúvidas de maneira aí bem tranquila, certo? Então, vou aumentar aqui o zoom um pouquinho para dar um ganho de tela para vocês. Então, aqui você vai registrar todas as atividades no seu caderno, tá? Então, fique tranquilo aí para vocês estarem anotando todas as coisas que vocês quiserem anotar, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos... eu vou explicar detalhadamente o que for possível vocês pegarem aí, vocês podem estar fazendo, tá? Podem estar tirando suas dúvidas, pode chamar no WhatsApp, que é a nossa comunicação principal por enquanto, tá? Então vamos lá. Pesquisa o significado da palavra estatística. Aqui não tem mistério, né? Você vai na internet, ou em livros, ou em tudo mais, e fazer a pesquisa desse termo. E você vai responder, claro, aqui em seu caderno, o que é a estatística, bem simples, isso aqui, e para que ela serve, tá? Para que é que serve a estatística? E aqui, logo abaixo, você tem algumas explicações já de imediato, tá? Dizendo realmente o que é, que significa e para que ela serve. Com isso, você vai ler o texto e vai refletir de modo crítico, tá? O que foi escrito aqui. Então, para saber mais sobre estatística, né, eu convido você lê isso aqui, eu não vou ler necessariamente tudo, mas uma música que você clica nesse link aqui e você vai cair, eu não vou abrir também, você vai cair numa música que tem uma letra e uma melodia. Tá? A melodia é aquilo que está tocando, né? E a letra é a parte que o cantor ali está falando para harmonizar aí com a melodia. Então, a música aqui, você vai ter, não tem esse texto aqui como melodia, certo? A letra da música, desculpe, a melodia, ela vai ser a da música, só que a letra da música não vai ser essa aqui, não. Isso aqui é o que a gente chama de paródia. O que é a paródia? É é uma escrita, é um texto que vai substituir o original, só que de modo a ser cantado, tá? Então, se eu for ler aqui, afinal, estatística, o que é? As palavras eu vou dizer, é só coletar os dados numéricos ou não. Eu estou lendo, mas se você conhece a música, você vai trocar as palavras do cantor, não é? Para as palavras aqui da paródia. No caso, a compositora Camille Caroline Freita, tá bom? Ferreira. Então, você vai cantar a música com essa letra aqui, né? Cada estrofe da música você vai cantar com essas palavras. E aqui está dando muitas informações sobre o assunto em pauta, que é estatística. Então, você vai fazer a sua leitura, isso aqui é questão de leitura mesmo. Estou aqui para aprofundar, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou fazer a abordagem total e vocês podem tirar dúvidas ainda pelo canal de atendimento aos alunos, tá bom? Então, paródia é exatamente isso, é você fazer um texto que substitua outro dentro de uma canção, por exemplo. Professor, eu preciso tocar, eu preciso aprender a tocar. Não, você não tem que compor, você não vai inventar nada. Você vai pegar uma música qualquer, no caso, né, se você quiser criar uma paródia, tem uma questão dessa aqui, e você vai compor a sua, tá? Assim, sua ideia em relação ao assunto. Então, aqui já está dando algumas respostas, ó. Pensar estatisticamente também é compreender a variação dos seres humanos, tá? Você vai ler aqui e refletir sobre esse texto. E aí nós vamos vir aqui para a questão
3, porque agora é sua vez, tá? Letra A. Pense estatisticamente e descreva em seu caderno o que você entendeu sobre a utilização do conhecimento estatístico no cotidiano das pessoas e qual a importância. Então, você vai aqui, com base na pesquisa sobre estatística, com base na pesquisa da questão anterior, para que serve, com base na letra dessa paródia, que tem muita informação, tá? Com base em suas pesquisas, você vai descrever aqui justamente o que está sendo solicitado, né? Beleza. Letra B está pedindo para assim, ó. Como você já pesquisou o termo estatística, não precisa, então, você pesquisar mais nada sobre isso, tá? O que é que você vai fazer? Você vai olhar para essa imagem e vai coletar aqui todas as outras 14 palavras que tem aqui. Então, aqui, estatística. Fora essa, eu tenho, ó, uma que é mediana, outra que é média aritmética, duas, já vai, né? Vou olhar agora para verde, ó. Verde, população, 3. Amostra, 4. Azul, ó. Medida de tendência central, 5, né? Desvio padrão, 6. Frequência absoluta, 7. Moda, 8. Vou para as laranjas agora, ó. Variável quantitativa, 9. Frequência relativa, 10. Intervalo de classe, 11. Variância, 12. Variável qualitativa, 13. Amplitude, 14. Então, você vai... Professor, para escrever o que significa todas elas? Exatamente o que está pedindo aqui, né? Então, está pedindo para você registrar as informações mais relevantes sobre cada um desses termos. Porque quando você for pesquisar, você vai encontrar muita coisa falando sobre cada uma delas aqui, tá? Então, você vai ler e vai registrar as informações mais importantes que representam essa palavra. E agora você vai escolher, no mínimo, quatro dessas 14, ou até das 15 mesmo, tá bom? Porque você já pesquisou a palavra estatística. E você vai fazer o quê? Você vai criar uma paródia, você vai elaborar uma paródia. Ô, professor, mas eu tentei fazer com 4 aqui e não consegui. Exatamente, aqui tá falando, não é para você escolher 4, é para você escolher no mínimo 4, no mínimo. Você pode usar até todas as 15 palavras que tem aqui nessa imagem que você pesquisou, tá? E você vai fazer a sua paródia. Ah, meu Deus, mas eu não tenho criatividade para fazer paródia. Bem, o objetivo dessa atividade é você aprender o que significa cada termo, né? Pesquisar, aprender, entender, compreender, tá? Absorver, tudo isso aqui faz parte do aprendizado nessa questão. E também compor. Compor é o quê? É formar um texto, é criar um texto, nem que saiba de uma estrofe desse, 4 linhas que você fizer, já pode ser letra para uma paródia, né, de uma música. Você vai escolher ou a mesma música, aí você vai dizer, a música escolhida foi a mesma. Então você vai agora escrever outras palavras que não sejam essas aqui, ó, dessa paródia, tá? Então a criatividade é sua. Ah, professor, não sou criativo. Não tem problema, mas você sabe escrever. Então você vai pegar os termos da sua pesquisa, você definiu cada palavra, e aí você vai fazer o quê? Você vai montar, você vai compor um texto com as palavras. Agora, esse texto, o objetivo é que ele seja coerente, que haja uma coesão no seu texto, ou seja, que faça sentido, tá? Tem que fazer sentido. Você não vai colocar palavras soltas que não façam sentido, tá bom? Então, se você for analisar aqui essas palavras que a compositora escreveu, elas fazem sentido para o assunto, tá? Então tem que fazer sentido. Ah, professor, e se tiver errado? O objetivo é que você, mais uma vez, que você faça uma composição. Quando você for fazer um texto, for participar de uma seleção, ou fazer o Enem, ou alguma coisa, você vai precisar escrever, tá? E na matemática a gente escreve também. Não é porque é matemática que você vai usar somente números, tá bom? Isso é ter um pensamento muito ínfimo, muito pequeno, muito limitado em relação ao que é a matemática. Matemática trata só de números, tá bom? Então você vai aí ampliar os horizontes.
certo? E compor a sua paródia. Como eu falei, você pode escolher uma música diferente. Você pode falar, ah, se eu não quiser essa, aí você vai dizer o nome da música, quem é o autor, o compositor da música, onde encontra ela, por exemplo, e você vai pegar o título da música e dizer as informações principais. E aí você vai compor o seu texto. Pronto, informações completas. Letra D, você vai pesquisar agora, porque lá você pesquisou que são variáveis quantitativas, certo? E você agora, em relação a essas variáveis quantitativas, você vai dizer o que são variáveis quantitativas discretas e o que são variáveis quantitativas contínuas. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre cada um desses dois termos. Para quê? Para responder as próximas questões. A questão 4 está dizendo aqui, ó, em cada item a seguir, se você vai analisar cada informação aqui e dizer se aqui se trata de uma variável qualitativa, você escreve quali entre parênteses, ok? E se for uma variável quantitativa, você escreve quanti entre parênteses, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o lápis para eu escrever. Deixa eu ver onde é que eu faço isso. Eu fiz na estante, só que a janela fechou. E aí não deu para escrever mais. Deixa eu ver se eu acho aqui ferramentas. Preencher e assinar. Deixa eu ver se é isso. Não, mais aqui não. Volta. O que você quer fazer? Eu quero escrever. Ver se eu consigo, tá? Se eu não conseguir, eu vou abrir uma janela nova. Ele não vai deixar, não. Então, vamos lá, ó. Vou ver se eu consigo aqui. Não foi com essa caneta não que eu tava, mas vamos lá. Número de ausências. Se for quantitativa, você vai escrever se é discreta ou se é contínua. Foi pesquisado na questão anterior sobre quantitativa discreta, variável quantitativa contínua. Então, número de ausências dos estudantes em um mês. Ora, é uma variável quantitativa ou qualitativa? Aí você pergunta, ó, você pode atribuir um número para... Aqui está dizendo, né? Número de ausências. Se pode atribuir um número, é quantitativa. Aí você vai escrever aqui, ó, quanti. Deixa eu ver, não vai, não consigo. Só fazendo assim, ó, quanti. Fazer assim, quanti, ok? Pronto. Então, se ela é quantitativa, tá de boa, certo? E se ela é qualitativa, tá de boa também. Já fez? Fez. Agora eu vou colocar aqui, ó. Se é quantitativa, eu vou escrever se é discreta ou se é contínua. Quando é que é discreta e quando é que é contínua? Eu vou falar uma. O que não for esse é o outro. Então vamos lá. Discreta é quando você tem aí uma quantidade, se você pode, essa quantidade, ela pode ser finita ou enumerável, tá? Então, por exemplo, quantidade de alunos na sala é finita. E você pode enumerar com números inteiros, por exemplo, 1, 2, 3. Você não vai dizer aqui tinha um aluno e meio nessa sala, tá? Então, aqui você vai dizer, essa é uma quantidade quantitativa discreta. O que não for, se não for nem finito nem enumerável, então ela vai ser contínua. Contínua é quando você tem um intervalo, por exemplo, de 1 até 2, você pode atribuir todos os valores de 1 até 2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,005, 1,0006, ou seja, você pode atribuir qualquer quantidade, né, entre 1 e 2. No caso, para essa questão aqui, não é possível, tá? Deixa eu pegar outra aqui. Aqui, ó. A cor do cabelo das crianças que se apresentam para uma audição musical. Cor do cabelo, e isso não representa uma variável que é uma quantidade. Não é isso? Então, deixa eu botar de outra cor. Ela vai ser aqui, vou botar azul. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma variável qualitativa, correto? Então, se é qualitativa, você não vai precisar dizer se é discreto ou se é contínua, não faz sentido, tá? Então, isso aqui não vai ser respondido. E por aí vai, tá? Deixa eu ver aqui outro.
aqui. Tempo necessário para atender uma ligação. Então, tempo, pode atribuir um número para isso? Sim, então é quantitativa, correto? Não vou responder tudo só como exemplo. E aí, é discreto ou é contínuo, tá? O tempo necessário, ele vai ser o tempo, né, necessário. É finito, é infinito, é enumerável. Você pode ter, por exemplo, entre 1 e 2 minutos, entre 1, cadê? Deixa eu colocar aqui. Entre 1 a 3 minutos. Vou botar assim para você ver. Deixa eu ver se dá certo. 1 a 3 minutos, tá? Entre 1 a 3 minutos. Existe uma quantidade infindável aqui, né? De, não só de minutos, a 1, 2 a 3 é tranquilo. Mas se você for olhar para os segundos, os milésimos de segundos, né? Existe uma quantidade infinita que você pode colocar aqui. Então, isso aqui vai ser uma variável que contínua, tá certo? Porque você tem uma infinidade de tempos, né, entre 1 e 3 segundos. Você olha assim, só são 2 minutos, só são 3 minutos. Calma, mas ali você pode atribuir infindáveis valores para aquele tempo, tá certo? Então, a pessoa pode atribuir aí, pode estar falando naquela... Se você for olhar só para os números inteiros, tudo bem. Utiliza a letra E. Letra E. Alguém está querendo que eu faça a letra E aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó, essa aqui é tranquilo, ó. Quantidade, gente. Quantidade é o que? Já está dizendo, variável o quê? Quantitativa, não é isso? Quantidade. Então, é quanti, tá? E aí você vai olhar, ó, essa quantidade, ela é numerável. Você pode dizer que você teve 5 parafusos e meio, né? É possível falar isso? Não, tá? Não é possível falar isso. E você tem uma quantidade finita ali. A fábrica produziu a, ela produziu uma quantidade finita de produção de parafusos. Então você tem que isso aqui é o quê? Uma quantitativa discreta. Não é isso mesmo? Tá? Revisa aí essas respostas e veja se faz sentido. Se não fizer sentido para você, você vai dar a sua resposta e escrever aí para mim, tá bom? Então vamos lá. Questão 5. Uma universidade possui 2.100 estudantes. Para uma pesquisa de satisfação, foram entrevistados 10 estudantes e coletados os dados de 3 variáveis. Ó, variáveis, tá? São essas três, x, y e z. Então, aqui já tem uma letra D, no caso, pedindo para você qualificar em qualitativa ou quantitativa. Então, número de disciplinas, já está até dando a dica aqui, né? É qualitativa ou quantitativa? Já para responder essa daqui de baixo, tá? Letra B, né? Letra B. Espera aí que eu volto. Um aluno está perguntando aqui, isso aqui às vezes atrapalha voltar. Letra B eu não respondi, tá bom? Não respondi a letra B. Deixar para você aí. Não vou responder tudo, não. Já respondi 3 aqui, então você responde o restante. Então vamos lá. Então, beleza. Ó, você vai classificar em qualitativa ou quantitativa. É simples, da forma que foi feito na questão anterior, tá? Cada uma dessas três. E eu já aconselho você a fazer assim, ó. As que forem quantitativas, escreve se é discreta aqui. Um exemplo, se é quantitativa, é discreta ou contínua? Se for qualitativa, tudo bem. Mas se for quantitativa, você escreve se é discreta ou se é contínua, tá bom? O que é população? Você já pesquisou isso aqui nas questões anteriores, não já pesquisou? Já. Você já sabe o que é população. E dessas informações aqui, qual é a população? Tá? A população se refere ao total de itens, o total de pessoas, total de alguma coisa que está sendo considerado, tá? Em uma pesquisa, em uma coleta de dados. Então, qual desses dois aqui, por exemplo, né? Número de estudantes da universidade ou número de estudantes que participaram da pesquisa. Então, você vai colocar isso aí. Essa população é finita ou infinita? Existe também população finita e existe infinita. Aqui já está dando exemplo, né? Não vou dizer aqui para você não dar a resposta. Eu não estou respondendo para você. O objetivo é que você responda e aprenda, porque quando a gente dá a resposta, você acaba não aprendendo alguma coisa. Ou se aprende, aprende o mínimo possível, tá bom?
Não venha com essa dizendo, ah, mas eu aprendo quando eu vejo a resposta. Aprende, tudo bem, mas é o mínimo possível. Quando você ali queima seus neurônios, está ali se esforçando para pensar em uma possível resposta, pesquisa, estuda, debate, aí sim o aprendizado ele vai, cada coisa que você vai fazendo, você vai aumentando seu nível de aprendizagem, tá bom? Qual é a amostra? Então, um desses dois é a população e outro é a amostra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui diferente. Vai ser feita uma pesquisa eleitoral. Deixa eu abrir aqui uma página para você entender o que é que eu quero, tá? Deixa eu ver essa aqui. Então, você vai participar de uma pesquisa, tá? Mas o que acontece? Ah, a empresa que vai fazer a pesquisa, que vai, né, é, uma pesquisa, não importa sobre o que é, se é eleitoral ou não, tá? Ela vai pegar ali as informações dos eleitores, por exemplo, vamos lá, os eleitores da cidade aqui de Coaraci. Então, vou botar aqui. Ele vai fazer uma pesquisa. E aí, o que é que vai acontecer? Você pode participar da coleta de dados ou não. Aí você vai ver qual é a população, quantas pessoas a cidade de Coaraci tem. Então, ó, é a cidade de Coraci. Então, você vai falar, ah, tem 16 mil habitantes. Então, é por isso que a gente fala a população de Coraci, né? É o total de pessoas que moram ali, tá bom? Ah, agora vai fazer a coleta aí em alguns bairros. E dessas pessoas, eu vou ter uma amostra. Uma amostra. O que é a amostra? É a quantidade que vai ser, dessa quantidade aqui total, né? Quantas vão ser aí, vão participar da pesquisa? Um exemplo, 1.000 pessoas. Pronto, então isso aqui é a amostra. Com base nessa amostra, a gente vai generalizar, dizer que o eleitor tal está com a tendência maior de ganhar na cidade porque ele pegou amostras, né, de vários bairros diferentes para totalizar esse 1.000 aqui, porque não dá para fazer a pesquisa com todo mundo, tá? Beleza. Uma amostra, uma população não precisa ser da cidade inteira também, tá? Uma população pode ser considerada o centro da cidade de Coraci. Então, a população, vou botar aqui, ó, é possível acontecer isso. No centro da cidade, tem quantas pessoas? Vamos supor, moram quantas pessoas ali? Ah, só um exemplo, 3.000 pessoas. Só em relação ao centro, a gente vai pegar uma amostra só do centro, a gente vai pegar uma amostra aí de 500 pessoas e vai fazer uma pesquisa. Então, esses 500, eles vão representar as 3.000 pessoas. Esse 1.000, ele vai representar as 16.000 pessoas, ok? Então, é isso que vai acontecer quando a gente estiver falando de população e de amostra, de pesquisas estatísticas. Voltando aqui para a nossa atividade, nós teremos aqui a questão 6. Essas últimas questões foi a que os alunos mais tiveram algum nível ali de dificuldade, tá? Então, a gente vai caminhar nesse sentido. Deixa eu me ver se eu consigo. Eu queria pegar o lápis aqui para eu mostrando para vocês, mas não vai dar ser possível não, porque para não demorar, tá bom? Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, essa questão, ela representa a idade de 70 funcionários, 70. Então você tem aqui, começa no 25, mas observe que não está na ordem, tá bom? Ó, termina no 31. Então a questão aqui está pedindo para você reorganizar os dados dessa tabela. Então, você vai colocar todos os 70 números aqui dentro dessa tabela, começando pelo menor número deles, se for o caso. Então, vou colocar na ordem do menor para o maior. Então, eu vou olhar aqui, que aqui tem o menor dos números, é o número 20. Então, eu tenho aqui ó, um número 20. Eu tenho aqui, deixa eu ver quantos números 20 eu tenho aqui. Eu não estou com o gabarito da questão, tá? Mas você vai analisar, você vai riscando aqui.
Quem tiver aqui, isso aqui, ó, alguém disse aqui, Milena, 2 números 20. Eu tenho um aqui e o outro aqui do lado. Então, você vai escrever aqui embaixo, ó. Vou começar do 20. Deixa eu ver se eu consigo escrever aí, tá? Ele não vai escrever não na tabela? Vai. Então, eu escrevo aqui. Opa, não escreveu não, tá vendo? Ó. Então, ó, vou falar aqui. Você vai escrever aqui 20, 20. Pronto, no primeiro e no segundo quadrinho. Depois você vai olhar qual é o próximo número. O próximo, aí você risca, tá? Para você não ir se perdendo. 21. Você vai olhar quantos 21 tem? Quem já, os alunos que estão aí pode dizer, tá? 21 tem 1, 2, você vai olhar, tem 3. 3 números 21 aqui, já disseram aqui. Eu não vou nem olhar porque para não perder tempo, tá bom? Então aqui, ó, vai ser 20, 20, 21, 21, 21. Aí, quantos 22 tem? Diz aí para mim. Quantos 22? 2. Então, eu vou botar aqui, ó, 20, 20. Aí, depois 21. Digamos que é cada quadrinho da tabela, tá? Que eu não estou conseguindo digitar lá dentro, não. 21, 21. 22 tem 1. Tem 2 22, é? Repete para mim, por favor, de novo. Tem 2 número 22, é isso? É, 2 número 22. Aí, você vai olhar. Quantos 23 tem? Diz aí para mim, quantos 23 tem? Eu vou até o 28, só para ilustrar uma coisa aqui. Tem 4, 23. 1, 2, 3, 4. Quantos 24 tem? Vocês que já fizeram aí, por favor. 24 tem 2, estão dizendo. Quantos 25 tem? Quantos números 25? Tem 6? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos 26 tem? 26 tem 2. 1, 2. Os alunos estão respondendo aí, tá? Quem está assistindo a gravação desse vídeo. Quantos 27? 3, 27. 27, 27, 27. Vá. Quantos 28? 3, 28 também? Ou 2? Olha lá, em uns contaram 3, outros contaram 2. E agora? Quantos 28 tem? Responde de novo, só para eu confirmar. 3, 28. Vou botar aqui, 28, tá? 28, 28, 28. Quantos 29 tem? Aí você fala, não tem 29. Tem 29? Tem um 29, é? Tem um. Quantos 30? Vou só até o 30. Vou explicar uma coisa. Quantos 30? 1. Pronto. Vou só até aqui. Você vai colocar todos os 70 números, tá bom? Por que eu coloquei isso? Para explicar a próxima questão. Você vai colocar todos os 70 aí. Vamos lá. Agora, você vai na questão 7, você vai redistribuir os valores da tabela em classes e frequências, tá bom? Ou frequência de classe, a gente vai falar assim. Aí, olha só aqui, ó. Quando aqui fala 20-30, aqui está querendo dizer o seguinte, ó. Começando no 20 até antes do número 30. O 30 não entra, ele está aqui porque pode não ser necessariamente uma frequência de classe de variáveis discretas. Aqui são variáveis discretas, porque você não tem uma pessoa com 20 anos e meio aqui, não está considerando isso, está considerando a idade completa, tá? Então, quando esse número 30 aparece, ele está apenas dizendo que ele está limitando a sua quantidade de dados aqui nessa tabela, tá? Então, observe, eu não posso colocar uma quantidade de pessoas com 30 anos aqui e essas mesmas pessoas com 30 anos colocando aqui embaixo. Vai dar ruim, tá? Não vai ser bom isso aí. Então, eu vou abrir aqui a nova tela para você ver como é que alguns livros apresentam para você isso aqui. Vamos lá. Ó, por exemplo, eu botei aqui, ó, do 20 ao 30, depois do 30, minha mão não está aparecendo ali. Pronto. Depois do 30 ao 40, do 40 ao 50, do 50 ao 60, e vou fazer aqui. Preste atenção. Por que, professor, o senhor não colocou um exemplo do 20 até o 29? Porque não é assim que você vai achar nas questões por aí, tá? De Enem, de questões de matemática de livro e tudo mais. Só que alguns livros, ao invés de trazer um traço, eles trazem isso aqui, ó.
como se fosse um T. Então, um T aqui, um T. Você vai interpretar com esse traço aqui, ó, esse que eu estou fazendo aqui agora ou não, você vai interpretar da mesma forma, tá? Eu poderia ter colocado assim, ó, desse jeito. Eu não coloquei porque alguns apresentam com esse T aqui, por exemplo, tá? E outros não. Então, o que significa isso? Significa que esse número aqui que está do lado desse traço aqui em pé, esse número ele vai ser contado, mas esse número ele não vai ser contado aqui em cima. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Você vai olhar quantas pessoas apareceram aqui ó, com idades de 20. 20. Bora lá olhar. Deixa eu lá olhar para vocês. Aqui, ó. Por isso que eu fiz aqui em cima. Do 20 até o 30. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tá? Esse número aqui ele não entra, ó. Então eu vou lá, 28. Aqui, ó. Deixa eu riscar isso aqui. Então, do 20 até o 29 vai ser considerado. Então, eu tenho 28 números. Na tabela, eu acho que eu coloquei 23. Gente, eu contei e conferi. Eu contei e conferi. E eu contei duas vezes 23. Você acredita? Mas é 28, tá? Eu acho que isso estava bugando muita gente. Então, 28. Observe que aqui não entra a idade 30. Aqui é a quantidade de pessoas que têm entre 20 e 30 anos. Levando em consideração que o 30 não aparece, tá certo? Agora, o 30 aqui vai fazer parte, ó. Já o 40 não. Então, você vai olhar as idades começando no 30 e não chegando ao 40. Aí você vai colocar quantas pessoas têm essa idade do 30 ao 40, lembrando que o 40 não faz parte. Aqui do 40 ao 40 faz parte aqui da de baixo, mas o 50 não. Então você vai contar quantas pessoas começando no 40 até antes do 50, você conta e coloca aqui a quantidade. Aqui, ó, quando o 50 entra, o 60 não. Quantas pessoas do 50 até o 60? Lembrando que o 60 não conta, tá bom? E aqui, por último, o 60 vai fazer parte dessa, porque não faz da de cá. E o 70 não faz parte. É verdade? Agora que está o detalhe. Presta atenção. Se eu sei que aqui não tem mais nenhuma classe depois do 70, então o 70 ele pode ser considerado se existir na minha tabela. Se alguém lá tiver a idade de 60 anos, ela vai estar sendo contada aqui. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. O 70 faz parte só porque essa é a última classe, tá certo? E a gente não vai botar dois traços aqui, não, mas você vai ter que saber interpretar dessa forma. Então, você vai contar quantas pessoas do 70 até do 60 até o 70. Lembrando que, como é a última classe, o 70 vai fazer parte. De modo que, quando você somar todas essas quantidades aqui, vai ter que dar 70 pessoas. Ok? É esse o segredo dessa questão. Tá certo? Então, voltando para a nossa atividade, você vai fazer essa questão assim, certo? Esse 23 aqui, ó, foi vacilo aqui, tá bom? Eu fiz, conferi e botei 23. Eu não vou dizer que dá desculpa nenhuma aqui não, porque não vou dar desculpa não, porque parece que eu contei 23 mesmo. Então, vamos lá. Aí está perguntando, ó, em qual dessas classes, olha para cá, em qual dessas classes aqui, ó, a frequência, qual é que tem o maior número? Você vai olhar e vai dizer um exemplo. A frequência que tem o maior número é justamente essa, professor, do 20 até o 30. Então, você vai escrever aqui, ó, a que tem a maior frequência é a classe do 20 até o 30.
E você olha qual é que tem o menor número e vai dizer qual é a classe, tá bom? Ah, professor, eu olhei aqui na minha resposta, foi do 40 até o 50 para que tenha a menor classe. Pronto, acabou. Quantos funcionários têm idade inferior a 30? Ó, inferior a 30 é justamente aqui na primeira classe, gente, ó. Porque o 30 não vai fazer parte, tá bom? Então aqui, ó, não é 23, é 28, tá bom? E assim você vai olhar as outras respostas de modo que a questão está pedindo aqui qual é a moda. Qual é a moda? Então, nós vamos lá fazer, vou abrir outra página para você ver, para eu explicar essa questão de moda, mediana e média aritmética, tudo junto já. Eu vou pegar alguns valores, alguns valores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou fazer uma tabela bem simples, tá bom? Vou fazer assim, ó, 20, 20, 21, 21, 22, fazer uma tabelinha aqui, para você entender o que é que eu quero fazer aqui. 26, eu estou inventando aqui, tá bom? Não estou pegando os dados reais da minha tabela, não. Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Vou botar 29 e 30. Pronto. Então, o que é que acontece? Eu quero que você perceba aqui que nessa minha tabela existe um número. Existe um número que está exatamente aqui no meio, ó. 24. Por quê? Esse número 24, ele está dividido na minha tabela em duas partes. Os que estão antes do 24 e os números que estão depois do 24. Ok? Então, beleza. Olhando a tabela assim, ó. Assim, do jeito que eu escrevi, tá? Esse 25 até o 30 eu escrevi depois do 24. Então, observe, ó, quantos números tem antes do 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Quantos números tem depois do 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Se eu tenho o número 24 e existe uma quantidade de números antes dele e a mesma quantidade depois, eu digo que 24 é o número mediano, ou é a mediana dos dados aqui. É o que está no meio da tabela. Certo? Beleza, tranquilo, né? Só que observe que se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, 22, 26, pronto. Esse número aqui já não está no meio da tabela. Esse número aqui. Então, ó, ele vai ser a mediana? Não. Por quê? O meio da tabela seria aqui, ó, exatamente aqui. Por quê? Só é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse traço aqui, ele está separando o meio da tabela. Então, se é esse traço que está separando o meio da tabela, eu vou observar os dois números que estão do lado dele. Ó. Esses dois aqui agora, eu vou fazer uma coisa com eles. O que é? Eu vou somar eles dois, 24 mais 25, e dividir. Opa, ficou estranho ali. Tudo bem, ó. E dividir por 2. Ok? Isso aqui, você olhando, vai dar 24,5. Tá bom? Então, é como se o 24,5 tivesse aqui entre 24 e 25. Então, eu pego os dois que estão do lado e vou tirar a média aritmética. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de mediana. Certo? Bem simples assim. Pronto. Agora, observe que, outra coisa, esse número está na ordem do menor para o maior, mas não está na ordem crescente. Por que não está na ordem crescente? Porque só está na ordem crescente se depois de algum número vem um número maior. Depois de algum número vem um número maior. Mas não é o que acontece aqui. Eu tenho números repetidos, ó. Então, se eu tenho um número repetido, eu não digo que essa tabela está organizada na ordem crescente. E nem posso dizer que está na ordem decrescente, porque não está do menor para o maior. Eu sei que está do menor para o maior, ou não está do maior para o menor, não está na ordem decrescente, tá? Mas está do menor para o maior, eu digo assim, matematicamente, eu digo que isso aqui é uma ordem não decrescente. Eu tenho certeza que essa ordem não é decrescente, porque realmente ela não é. Ela não é uma ordem decrescente, tá bom? Ela está organizada do menor para o maior, mas como há repetição,
eu digo que é uma ordem não decrescente. Se fosse do maior para o menor, eu começasse aqui 30, 30, 29, 28, 27, eu não estaria na ordem decrescente também, porque tem números repetidos. Então, o que é que significa? Eu diria que seria a ordem não crescente, certo? Beleza. Agora eu já falei da mediana, agora moda. O que é moda? É o número que mais vezes aparece, tá? Aqui no meu, aqui ó, tem 2,20, 2,21, 2,22, tem 2,24, 2,26, 2,27 e 2,30. Nesse caso, a moda, ela deixa de ser algo interessante. Moda é aquilo que aparece mais vezes. Então, a moda seria todos esses números. Eu diria, isso aqui é a mesma coisa de dizer que não tem moda aí. Moda, lembra? O que é que está na moda? É o que está acontecendo, as pessoas estão usando muito o mesmo tipo de, de, de roupa, né? O sapato está na moda, que muita gente tem, o que aparece muitas vezes. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, aqui ao invés de ser 22, fosse 23, aí sim eu teria. Não era 23 que eu ia colocar, vou botar 23 aqui também, tá? Só para você entender. Então, aqui eu teria que a moda, sim, seria 23. Ó. 1, 2, 3. O 23 agora está aparecendo 3 vezes. Então, a moda seria 23. Professor, e o que é média aritmética? Média aritmética, vou abrir outra página, é a soma de todos os números dividido pela quantidade deles, tá? Uma média, vou tirar uma média. Por exemplo, 20, 20, 21, 21, 22. Eu tenho 5 números. Média aritmética, eu somar os 5 e dividir isso tudo pela quantidade de números que eu somei. Dividir por 5. Então, na verdade, 20, 40, 60, 80, 100, 102, 104. Então, isso aqui vai dar 104 dividido por 5 e você vai dar a sua resposta. Aqui, na verdade, é uma resposta, né? Pode ser uma resposta aproximada ou não, tá bom? Então, você vai dar aqui a sua resposta. No caso dessa questão aqui, você aqui está pedindo só a moda. Então, você vai olhar qual é o número que mais aparece aqui na sua tabela. É a moda. Pronto. Você vai dizer. Na outra questão, está pedindo qual é a mediana. Você vai olhar onde é que está a metade dessa tabela. A metade está aqui, ó, nesse traço aqui. Ó. Aqui tá, não está deixando eu fazer. Deixa eu ver se... Vai complicar se eu tirar aqui, tá bom? Vou tirar. Sai daqui. Bora, meu velho. Deixa. Travou. Aqui, ó. Volta. Aqui. Você não olha para essa tabela aqui, que essa aqui está desorganizada, tá? Você vai olhar. Opa, peraí. Não está mostrando, não, né? Desculpa aí, gente. Aqui, ó. Volta. Então, a questão aqui, ó. Essa questão, voltando de novo, está mostrando, está pedindo a moda. Então, você vai olhar para a tabela lá e ver qual é o número que mais se repete. Nessa questão, está pedindo a mediana e está pedindo a média. Pronto. Aí você vai vir aqui e você vai procurar na sua tabela organizada. Olha, onde é que está o meio da tabela? Aqui nessa linha. Nessa linha é a metade. Olha para você ver quando você fizer, tá? Aí você vai pegar, então, os dois números daqui. Se eles forem iguais, não precisa você fazer nada. A mediana vai ser esse número. Se eles forem diferentes, você soma os dois e divide por 2. Tira a média aritmética, tá bom? E na outra questão, que está pedindo a média aritmética, você vai somar todos os 70 números, todos, e vai dividir por 70. Certo? Ok. Deixa eu olhar de novo aqui. Beleza. E a questão 8, que era a última, é justamente isso que eu acabei de explicar, certo? Então, eu vou agora finalizar essa gravação. Cadê eu de volta? Eu vou finalizar essa gravação para você que está assistindo no gravado aí, tá bom? Para não ficar muito mais longa ainda do que já ficou, porque eu dou bastante detalhes. E vou abrir agora para os alunos que estão aqui na sala online para tirar as dúvidas deles, tá certo? Você que está com dúvida, pode perguntar lá pelo WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação, tá certo? Valeu, grande abraço, até a próxima, se Deus quiser, e tchau, tchau!